Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Volta-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra nós lançaremos as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe-se as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam. Feche os seus olhos, vamos orar. Não feche a sua Bíblia. Pai Santo, nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor sempre nos tem dado a sua palavra. E nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa hora. Que seja o seu Espírito Santo falando ao nosso coração, às nossas vidas, papai. Nós pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, querido, ele revela uma grande verdade para nós. Você pode observar aqui uma atividade na vida de alguns homens, uma atividade normal. Pedro, João, eles eram pescadores, né? Eles viviam da pesca. Então, para eles pescar era rotina. Para eles pescar era algo essencial para a vida. Porque eles não só se alimentavam dos peixes, como também vendiam os peixes que pegavam. Então, a existência deles tinha algo que era fundamental: a pescaria. E até esse dia, até esse momento, a vida deles ia seguindo um curso normal. Todos os dias eles iam ao lago de Genezaré, eles entravam nos barcos, eles acostumavam pescar à noite, lançavam as redes, pegavam os peixes, levavam para casa, vendiam os peixes. Essa era a rotina deles. Um certo dia, a rotina mudou, porque havia uma multidão na praia. Quando eles voltaram de manhã, eles passaram a noite inteira em alto mar pescando. Quando eles voltam de manhã, existia uma multidão imensa na praia. Segundo os historiadores, mais ou menos 5.000 pessoas paravam para ouvir Jesus na praia. Então, bem provável que eles olharam de longe aquela multidão, sem entender o que estava acontecendo. Começaram a lavar as redes. Por quê? Porque a pescaria não foi boa. A pescaria não foi boa. Eles não pegaram peixe nessa noite. Eles estavam voltando para casa vazios, sem levar nada para casa. Nós não sabemos ao certo a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Mas para um pescador que vive da pesca, voltar para casa sem peixe é algo ruim. É como você ir trabalhar o mês inteiro e no final do mês, o dia de você receber o seu pagamento, você volta para casa sem dinheiro. É provável que eles estavam lavando as redes, tristes, abatidos. Por quê? Porque não pegaram nada. Se eles dependessem de comer peixe naquele dia, não comeriam. Se a família deles dependesse de comer peixe, não comeriam. Ou seja, eles estavam fracassados na sua missão. Olha para mim, querido. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha história? Eu nem pescador sou. Eu sei que você não é pescador. Agora deixa eu te perguntar. Quantas coisas essenciais para a sua vida não têm acontecido? Quantas coisas que são essenciais para o seu viver não têm dado certo? Como esses pescadores, o essencial para eles era o peixe, não deu certo. Tem muitas pessoas aqui que o essencial para a vida é ter uma boa família.
E isso já faz tempo que não dá certo. Tem pessoas aqui neste lugar que o essencial seria ter um bom casamento. E já faz muito tempo que isso não dá certo. Tem pessoas aqui que o essencial é voltar a ter dignidade. E já faz muito tempo que isso não dá certo. Tem pessoas aqui, ou de repente você está aqui e tem alguém na sua casa que o essencial para você é uma cura. Eu preciso ser curado. Alguém da minha família precisa ser curado. Qual que é o problema? Quando algo essencial na nossa vida não funciona, não dá certo, não acontece, a tendência é nós andarmos cabisbaixos. A tendência é nós andarmos para baixo, feridos, tristes. E quantas pessoas nós não encontramos hoje em dia que andam cabisbaixos, tristes, abatidos? Por quê? Porque algo que era essencial para a vida não deu certo. Eles estão lavando a rede. Quem está lavando a rede não vai voltar a pescar. Como quem diz assim: jogamos a toalha. Trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, jogamos a toalha. Irmão, quantas pessoas não estão jogando a toalha? Pastor, eu jogo a toalha com relação à minha família, eu não aguento mais. Eu jogo a toalha com relação à minha vida financeira, não dá mais certo. Eu jogo a toalha. Quantas pessoas de repente estão me ouvindo agora que estão jogando a toalha até em relação a Deus? Porque se decepcionaram com alguém, porque se decepcionaram com a igreja, porque se decepcionaram com líderes, com pastores. Pastor, eu não quero mais, eu jogo a toalha. Agora, aconteceu algo interessante aqui. Eles estão lavando a rede, mas quem estava na praia nesse dia era Jesus. Eles estavam desistindo, jogando a toalha, mas era Jesus que estava ali. E é interessante que Jesus chega e fala assim: deixa eu usar o seu barco. Presta atenção, irmão. Pesquei a noite inteira. Não deu certo. Pego nenhum peixe. Estou aqui lavando a rede. E vem um cara e fala: deixa eu usar o seu barco. O mais interessante é que Simão Pedro deixa Jesus usar o barco. Simão Pedro deixa Jesus entrar no barco. Ele empurra o barco um pouquinho assim. A multidão fica na praia ali e Jesus começa a falar a partir do barco de Pedro. Preste atenção, querido. Você sabe por que você está jogando a toalha? Porque você ainda não permitiu Jesus entrar no seu barco. Porque você não permitiu Jesus entrar na sua vida. Porque você não permitiu ele usufruir de você. Porque você não permitiu que ele entre na sua história. Teve um dia, lá atrás na minha vida, que eu quis jogar a toalha. Eu me lembro, é uma coisa que nunca sai da minha cabeça. Quando eu completei 16 anos de idade para 17 anos, eu já tinha desistido da vida. Eu já não queria mais. Para mim a vida já não servia mais. Já tinha vivenciado mais experiências do que um homem adulto. E tudo frustrante, tudo decepcionante, sem família, sem alicerce, sem nada. E eu cheguei a uma conclusão: viver não compensa, viver não é algo bom. E eu queria de todas as formas tirar a minha vida. Eu queria tirar a minha vida, eu queria, mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de me enforcar, eu não tinha coragem de pular na frente de um caminhão. Então o que eu fazia? Eu dizia assim: eu vou usar droga até ter uma overdose. E eu lembro um dia que eu comecei a convulsionar. Eu comecei a convulsionar no chão da sala de casa de um amigo meu, entrando em convulsão, começo de overdose. E eu caído no chão. E eu lembro que os amigos ali, que se diziam amigos, que estavam à minha volta, começaram a tirar sarro, porque pensavam que eu estava brincando. E eu fiquei ali desacordado por um tempo. E eu me levantei e eu fui para casa, descalço, de shorts. Era uma madrugada, todo sujo, com as mãos sujas, tudo cheio de barro. Era um dia chuvoso. E quando eu cheguei em casa, umas 6 horas da manhã, eu, com muita sede, eu tinha usado droga a noite inteira, querendo morrer e não conseguia.
E eu abri a geladeira, e quando eu abri a geladeira, a luz da geladeira bateu em mim, e eu olhei para mim, e eu vi que eu estava todo sujo, todo cheio de barro. E eu peguei uma garrafinha de água e eu fiz uma oração. Não foi uma oração grande. Não foi uma oração. Eu disse assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, essa é a hora do Senhor interferir na minha vida. Porque eu não aguento mais. Isso era um sábado. Fechei a geladeira, tomei aquela água e fui deitar. Dormi quase o dia todo. Quando foi no domingo, querido, acordei no domingo, algumas pessoas batendo palma na porta de casa. E eu estava assistindo um jogo do Corinthians. E planejando, eu vou sair, depois que acabar esse jogo, e eu vou tomar mais uma para rebater a de ontem. E eu olhei pela fresta da janela, tinha os marcianos lá fora, irmão. No domingo, um sol escaldante. E alguns jovens de terno, de gravata, uma moça com uma saia no pé. E eu fiquei olhando aquilo e disse: o que esses marcianos querem aqui? Aí eu ponhei a cabeça na janela. É aqui que mora o Borges. Sou eu mesmo. Nós viemos te fazer uma visita. Eu disse: foi meu jogo embora. Esses jovens entraram, sentaram no sofá de casa. Eu fui lá vestir a camisa. E eu não esqueço. Eles abriram a Bíblia no Salmo de número 91 e leram um texto: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Irmão, era tudo que eu precisava. A minha alma precisava descansar. E eu já não lembrava mais da oração que eu tinha feito. Nesse dia, querido, Jesus entrou no meu barco. Nesse dia, Ele entrou na minha história. Nesse dia, Ele entrou na minha vida. E eles disseram assim: olha, hoje tem culto. Vamos pro culto. Eu falei: tá, se dá eu apareço. Aí eles saíram, eu disse: graças a Deus que eles foram embora. Eu vou acabar de assistir meu jogo e eu vou pra festa. Domingo é dia de aproveitar. Acabou o jogo 6 horas da tarde. Quando foi dando 6:30, meu coração começou a apertar. Eu disse assim: faz tanto tempo que eu não vou numa igreja. O que me custa? Eu vou lá. E fui. Quando eu cheguei na porta, os jovens me pegaram, esses mesmos jovens, e me levaram lá na frente. Sentei lá na frente com eles. Isso já faz muitos anos. E eu nunca mais saí. Nunca mais saí. Mas sabe por quê? Eu não percebi. Mas a palavra de Deus diz que quando nós recebemos alguém que vem em nome do Senhor, nós recebemos o próprio Deus. O dia que aqueles jovens bateram na minha porta, não foram os jovens que bateram na minha porta. Foi Deus. Dizendo assim: deixa eu entrar aí. Se a vida está difícil, se está cansado, se você está sobrecarregado, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar na sua história. Deixa eu mudar essa realidade. Se você pescou a noite inteira e não deu certo, deixa eu entrar no seu barco. Ei, olha para mim. Tem muita gente, querido, que está sentindo sobre os ombros o fardo da vida. Tem muitas pessoas que estão carregando sobre os ombros um fardo pesado. Tem muita gente andando, ela não anda, ela se rasteja pela vida. Deixa eu dizer para você, essa palavra que você está ouvindo hoje, você está aqui hoje, não é obra do acaso, é Jesus batendo na porta dizendo assim: ó, deixa eu entrar no seu barco, deixa eu entrar na sua história, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar a realidade. Se até hoje não deu certo, deixa eu entrar no seu barco. Pedro fala: entra. Jesus começa a usar o barco. Ele fala. Jesus falava bastante, irmão. Eu penso que ele falou o dia inteiro. Quando ele terminou de falar, ele disse assim: olha, Pedro, faz o seguinte, volta para o mar.
e lança a rede de novo. Olha a resposta de Pedro. Mestre, o senhor não está entendendo. Nós somos pescadores. Nós pescamos a noite inteira. Você não está entendendo. De dia não dá peixe. Mas, sob a sua palavra, eu vou lançar as redes. Olha para mim, querido. Um bom pescador saberia que aquele horário não é horário de peixe. Um bom pescador saberia que aquele momento não é hora de peixe. Não tem peixe. Agora, preste atenção. Muitas vezes, nós queremos guiar a nossa vida pelo aquilo que nós estamos vendo. Pastor, não tem jeito. É impossível. Não é impossível, querido. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E outra coisa, não é a nossa palavra. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus. E quando nós deixamos de levar a nossa vida conforme a nossa palavra, para viver conforme a palavra de Deus, aquilo que era impossível começa a tornar-se realidade. Sabe por que não dá certo a vida de muitas pessoas? Porque elas querem viver conforme a sua palavra. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você foi criado para viver para Deus. Você foi criado para viver por Deus. Então entenda uma coisa. Não adianta você querer que a sua vida dê certo se você não vai vivê-la debaixo da palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas dando murro em ponta de faca. Tem pessoas insistindo com coisas que não vão dar certo. Pastor, olha meu casamento. É claro, você está decidindo viver um casamento longe de Deus, não vai dar certo. Pastor, olha meu filho. É claro, você está criando o seu filho longe de Deus, não vai dar certo. Pastor, olha a minha vida. Querido, preste atenção. Todas as vezes que nós tentamos fazer algo fora da direção e da palavra de Deus, não vai dar certo. Aí Pedro diz: é debaixo da sua palavra que eu estou indo. E ele vai e lança as redes. Qual que é o resultado? Irmão, o homem que pescou a noite inteira e não pegou nada, agora tem uma rede cheia que não aguenta nem tirar da água. Sabe o que é isso aqui? É o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus vai derramar uma bênção que nós não teremos lugar suficiente para recolher. Preste atenção, querido. É impossível você viver a sua vida debaixo da palavra de Deus e ela não dar certo. Da mesma forma que é impossível você viver fora da direção de Deus e dar certo. Nós precisamos entender isso. As pessoas precisam entender isso. Irmão, ainda que você conquiste o mundo, se você é alguém que vive fora da direção de Deus, da palavra de Deus, distante de Deus, vai existir um vazio em você. Agora tem muitas pessoas que não conquistam o mundo, mas a sua vida, ela é guiada pela palavra de Deus. Sabe qual que é o resultado? São felizes. São felizes. Vivem bem. São plenos. São completos. Como Pedro. Como Pedro. Olha para mim, querido. Como está a sua vida? Tudo está indo bem? Tudo tem dado certo? Você está vivendo bem? Não adianta. Não adianta você querer consertar algo que só há conserto em Deus. Não adianta você querer fazer algo que não vai dar certo a não ser em Deus. Porque nós fomos criados para isso. O interessante é que foi tanto peixe que não só encheu o barco de Pedro, como também encheu dos companheiros. Preste atenção. Quando você decide viver segundo a palavra de Deus, todo mundo que está à sua volta também será abençoado. Quando você decidir viver segundo, debaixo da palavra de Deus,
todo mundo que está à sua volta vai provar também da bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Agora, olha para mim. É uma questão de decisão. É uma questão de escolha. Nós lemos a história, nós ficamos felizes porque nós sabemos o final. Mas Pedro podia dizer assim, olha, eu não vou te emprestar meu barco. Pedro poderia dizer assim, olha, eu até te empresto o barco, mas eu não vou voltar para a água. É decisão. É uma questão de escolha. Olha para mim, querido. O que nós não podemos fazer, o que nós não podemos fazer de maneira alguma, é culpar alguém ou alguma coisa pelo nosso fracasso. Porque o que Deus quer nos dizer hoje é que Ele está querendo entrar na sua vida, querendo direcioná-la, querendo mudá-la, querendo transformá-la, para que você possa viver debaixo e segundo a sua palavra. Agora é uma questão de escolha sua. A Bíblia diz que Jesus pediu o barco. Sabe por quê? Porque Ele não vai invadir. Ele vai pedir. Nós temos muitas pessoas aqui hoje que estão extremamente necessitadas de Deus e nem sabem disso. Temos pessoas aqui hoje que estão extremamente necessitadas do auxílio de Deus e não sabem disso. Se a sua vida está como a de Pedro, não dando certo, convide o Senhor para entrar no seu barco hoje e comece a viver a sua vida segundo a sua palavra. Quantos estão aí? Olhe para esse irmão do seu lado e pergunte a ele, fala assim, irmão, e aí? Jesus entra ou não entra no seu barco? Responde para ele, querido. Pode responder para ele. Agora que ele já respondeu, pergunta assim, e aí? Você vai lançar a rede segundo a palavra do Senhor ou não vai lançar a rede? Quem encontrou o Senhor, encontrou tudo. Precisamos dizer, quem encontrou o Senhor, encontrou tudo. Quando o Senhor envia Moisés para libertar o povo, Moisés faz uma pergunta a Deus. Ele diz assim, sim, Senhor, eu vou lá. Mas quem que eu digo que me enviou aqui para libertar esse povo? E Deus disse assim, ó, fale ao povo, Moisés, que foi o eu sou que te enviou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Se você está doente, Ele é a cura. Se você está preso, Ele é a libertação. Se você perdeu alguma coisa na sua vida, Ele é a restauração. Se você está precisando de alimento, Ele é o pastor que faz as ovelhas repousar em verdes pastos. Se você está precisando de algum tipo de ajuda financeira, Ele é a sua provisão. Preste atenção. Se você tem vazio na alma, Ele é Deus para preencher você e te fazer pleno. Quer um conselho, querido? Um conselho de alguém que já viveu as duas faces da moeda. Um conselho de alguém que um dia já desistiu da vida. E hoje, irmão, está chegando o meu aniversário. Glória a Deus, não, irmã. Repreende isso aí. Porque, olha, irmãos, estou brincando, querido. Mas alguém que já desejou morrer, irmão, eu queria que o tempo não passasse. Vou fazer 32 anos, irmão. Você sabe o que é isso?
Meu pai sempre diz que a vida tem dois lados. Uma parte que você sobe e uma parte que você desce. E segundo ele, passou dos 30, começou a descer, irmão. Amarrado mesmo. Agora olha para mim. Como é que pode alguém que com 15 anos de idade desistiu da vida, hoje querer que o tempo não passe? Sabe qual que é o segredo? Quem tem o Senhor tem tudo. Quer um conselho de alguém que já viveu os dois lados da moeda? Já desistiu da vida e hoje não quer que a vida termine? Não tente viver a sua vida longe de Deus. Ela não vai dar certo. Eu vou repetir. Não tente viver a sua vida longe de Deus. Ela não vai dar certo. Agora, se você incluir Deus na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, no seu viver, é impossível a sua vida dar errado. É impossível. Preste atenção. Quem tem o Senhor tem tudo. Queria que você entendesse isso. Porque eu sei que tem pessoas sofrendo aqui me ouvindo. Sofrendo com família, sofrendo em desespero. Preste atenção no que eu estou te falando. Quem tem o que você precisa é de Deus. Quem tem o Senhor tem tudo. Deixa Ele entrar no seu barco. Deixa Ele dar a direção para você. Deixa Ele dizer qual é a hora de lançar as redes. Ei, psiu. Quantas pessoas desperdiçando a vida, tentando viver distante de Deus. Não seja você esse. Inclua o Senhor na sua existência. Porque quem tem o Senhor tem tudo. Existe um salmo que é muito comentado de forma errada. Salmo de número 23. Diz assim: o Senhor é meu pastor e... O Senhor é meu pastor e... No original não é assim que está escrito. No original está escrito assim, ó: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Sabe quem é que não vai faltar? O pastor. E no caso não sou eu, é o Senhor. Sabe por quê? Porque quem tem um pastor tem tudo. Tem pasto, tem águas calmas, tem cura, tem tudo. Olhe para mim. Não tente viver a sua vida longe de Deus. Não tente ter um bom casamento longe de Deus. Não tente criar os seus filhos longe de Deus. Não tente. Não funciona. Não funciona. Jesus diz assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é leve. Sabe o que eu fiz? Eu troquei o meu fardo com o Senhor. Eu dei o meu para Ele que estava pesado. Peguei o dele que é levinho. E hoje eu posso dizer que eu vivo plenamente, porque eu incluí Deus na minha vida um dia. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: quem tem o Senhor tem tudo. Diga para ele assim, ó: não, você não entendeu, fala para ele assim, ó: não esquece disso. Quem tem o Senhor tem tudo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.